666. Esses já estão sendo marcados pela besta. E vou falar uma coisa aqui que talvez para muitos vai ser polêmica ou algo novo, mas o livro de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Vocês sabiam que ainda há tempo, preste bem atenção, ainda há tempo de quem estiver marcado com 666, a marca da besta, pasmem os senhores, ainda há tempo do indivíduo, da pessoa, remover a marca da besta. Olha o que diz a Bíblia no contexto original. Apocalipse 13. E vi subir do mar uma besta, o anti-Moshiach. O que é o anti-Moshiach? O anticristo que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E a Raiá que eu vi era como Namer, e os seus pés como um dove, e sua boca como a boca de um ariel, ou seja, um dragão, uma serpente, uma naxá. E deu a Raiá seu coal e seu grande sanhut, ou seja, autoridade. Ou seja, o dragão, a besta, recebeu uma grande autoridade, um sanhut, uma grande autoridade. O versículo 3 de Apocalipse 13. E um de seus roxim, ou seja, chefes, cabeças, parecia ter recebido um ferimento mortal e ter sido morto. E a ferida que causava sua mavet, ou sua ferida, foi curada. E Kol Haeret se maravilhou, ou seja, e o povo se maravilhou. Seguindo o Raiá, ou seja, o povo se maravilhou com a cura. Aí está aqui o site dizendo assim, ó, Israel está clamando para o Mashiach se manifestar e a profecia voltar. E aí é que está o perigo. E a besta, o falso profeta. Aqui é que está o perigo. E eles adoraram, o versículo 4, o dragão, a Nachash, ou Nahash, a serpente, porque ele deu a sua Meshalá, autoridade governante, ao Raiá. E eles adoraram o Raiá, dizendo: quem é como o Raiá? Ou seja, quem é capaz de guerrear contra ele? Estão louvando aqui o anti-Mashiach, o anticristo. E foi dada uma pel, ou seja, boca, a Raiá, para proferir palavras arrogantes, Ehilu Hashem Gidum Fim, ou seja, blasfêmias, e foi dado Koal para agir, Shinayar, a 42 Rodashim, ou seja, meses, 42 meses. Aqui fala sobre o período da grande tribulação. E abriu sua boca contra Hashem, e do fim blasfêmias contra a Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu Mishkan. Isso é aqueles que habitam em Shomaim, nos céus. E foi dado a trazer Mihamá, ou seja, guerra contra os santos, os Kedoshim, e vencer os Kedoshim santos. E foi-lhe dado o Sanhut, autoridade sobre toda a Shevet, tribo, ao povo Lashon, língua, e Goi, as nações. E todos os que habitavam na terra adoraram a besta, o anticristo, e todos cujos nomes não foram escritos no livro de Raim, ou seja, o livro da vida do Cordeiro, tendo sido mortos desde antes da fundação do mundo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça agora. Se alguém for para o cativeiro irá. Se alguém for morto pela espada será morto. Eis a perseverança e a fé dos santos. Eu vi outro Raiá, a besta, o Navi Sheker, o falso profeta,
subindo a Haeretz, a terra, e tinha 2 chifres, e falava como um dragão, como uma serpente, o Manahash. E toda a autoridade da Hayar, Ari, Shoná, ou seja, a primeira besta, o anticristo, o anti-Moshiach, o anticristo, ela exerce em nome do anti-Mashiach, do anticristo, e faz com que a Haeretz, ou seja, a terra, e os que nela habitam, adorem a besta, o falso profeta e o anticristo, que é a primeira besta cuja foi ferida da morte e foi curada. Ele, o Navi Sheker, o falso profeta, faz Otot Gedolim, ou seja, grandes sinais, e até mesmo fazendo fogo descer do Shomaim, do céu, para Haeretz, para a terra, diante de Bnei Adã, diante do Filho dos Homens. Isso aqui é muito sério. Apocalipse 13 é um retrato escatológico que está acontecendo agora, em 2026, não só 2026, os anos anteriores que nos antecederam, e também 2027. Temos o quê? Sinais de quê? Quais sinais é esse que Satã está usando para enganar os Bnei Adã, filho do homem? Sinais de mentira, fazendo fogo cair do céu. O que é fogo? Isso é tecnologia, inteligência artificial. Isso leva Kol Haeretz, ou seja, toda a terra, ao engano, por causa dos sinais que lhe foram dados para realizar diante da besta, dizendo que aos habitantes em Haeretz, a terra, para fazerem um ídolo, um ídolo, uma imagem esculpida para o anticristo, que tem a ferida da espada e ainda assim ressuscitou. Aqui é que está o perigo. Esse anticristo será alimentado pela adoração, vão endeusar esse anti-Mashiach, colocando-o no lugar de Hashem, no lugar de Deus, para enganar quem não tem compromisso com a palavra, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com os princípios que Deus designou para a humanidade. Essas pessoas serão enganadas. Serão enganadas. Aí é que mora o perigo. Muitas pessoas estão correndo risco de serem enganadas por esse anticristo que já está entre nós. Esse anticristo já está entre nós. Eu acredito que ele já está entre nós. Muita gente fala, nada, o anticristo vai se manifestar. Ele já está entre nós. Está fazendo sinais, fogo cair do céu. Quando fala fogo ali, não é fogo literal, não. Fogo tem várias vertentes na Bíblia, sinais. Quem já percebeu que nós vivemos em um tempo em que o amor de muitos estão se esfriando? O Aleph Ahavá, o primeiro amor de muitos estão se esfriando. Pessoas que não conseguem tirar 1 minuto de oração. Não conseguem tirar 10 minutos, 30 minutos para ler a Torá, para ler a Bíblia. Porque hoje, muitas coisas as distraem. Internet, notícias que vem chegando uma atrás da outra. Isso vai fazendo com que as pessoas ficam fracas na fé. Que essas pessoas se distraem. Porque essa é a intenção do anticristo. Essa é a intenção do falso profeta. Enganar as pessoas, distraí-las com coisas que acontecem nesse mundo. Então a pessoa perde a vontade de ler a Bíblia, perde a vontade de estudar a Bíblia, perde a vontade de orar. E essas pessoas são presas para Satã enganar
e acabar com essa pessoa. E foi-lhe dado fôlego ao ídolo, à imagem, ao anticristo, ao anti-Moshiach, ao anti-Machia, para que o WhatsApp, ídolo, olha só, a imagem desse anti-Machia, pudesse dar até mesmo falar e pudesse fazer com que todos aqueles que não adorassem o WhatsApp, ídolo, imagem da besta do anti-Machia, fossem mortos e morressem al Hakdush Hashem. Ou seja, quem não aceitasse, né? Ou quem não aceitar, vai fazer o quê? Um Kiddush Hashem. O que é um Kiddush Hashem? Morrer pela causa de Deus. Ei. Eu, Alberto, eu não vou me dobrar perante a marca da besta, nem pelo anticristo e nem pelo falso profeta. Eu prefiro fazer um Kiddush HaHashem. O que é um Kiddush HaHashem? Morrer pela causa de Deus. Mas me prostrar perante o anticristo, a besta e o falso profeta, foi-lhe dado fôlego, ruá, espírito, ao WhatsApp, ídolo, a imagem, Besser, da Hayal, o anti-Machia, o anticristo, para que o ídolo, a imagem, pudesse até mesmo falar e pudesse fazer com que todos aqueles que não adorassem o ídolo, a besta, o anticristo, fossem mortos e morressem, ou seja, morrer pela causa de Deus. Eu prefiro 1000 vezes morrer pela causa de Deus do que me prostrar. Sabe o que está falando aqui? Inclusive eu já vi o rabino Yosef Ben Levi, que ele falou sobre a inteligência artificial e o anticristo. Vocês já pararam? Ai, bebi uma água aqui, o copo tá vazio. Ó, vocês já repararam que a inteligência artificial, a IA, sabe de tudo que você faz? Sabiam disso? Vocês sabiam que a inteligência artificial sabe de tudo que você faz? A hora que você acorda, se o seu celular estiver descarregando, a IA te avisa: opa, o seu celular está descarregando. E foi-lhe dado fôlego ao ídolo, a imagem, para o anticristo, para que o ídolo, a imagem, pudesse até mesmo falar. Eu não estou dizendo que o anticristo vai ser um robô. O anticristo é um sistema que envolve política, religião e o sistema global. Até o Donald Trump, ele falou há um tempo atrás que está investindo na inteligência artificial para muitas coisas. Você sabia que daqui até 2030 não terá mais motoristas dirigindo carros de aplicativo Uber? Os carros serão automáticos, tudo dirigido pela inteligência artificial. Até aviões serão guiados pela inteligência artificial. Cirurgias, tudo será dominado pela inteligência artificial. Aí é que diz aqui, ó. E isso leva ao engano por causa dos sinais que foram dados para realizar diante a Raia besta, dizendo que os que habitam em Eretz, a terra, para que fazerem ídolo à imagem esculpida, que tem a ferida da espada, e o anti-Machia vai fazer esses sinais, e o que vai acontecer? Muitos vão se maravilhar. O versículo 12 diz que toda autoridade de Hayar Ari
Shoná, a primeira besta, o anticristo, o anti-Moshia, ela exerce em nome do anti-Moshia, anticristo, e faz com que a terra e os habitantes que habitam nela adorem a primeira besta, cuja ferida foi a morte. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, o Ruach HaKodesh, está falando aqui esta noite. Eu não duvido que o antimachia, ele está usando a inteligência artificial. O que você quiser falar hoje, desabafar, é só você ir no... Não vou falar aqui o nome de aplicativos. É só você ir na inteligência artificial e desabafar com eles, que eles sabem de tudo da sua vida. Sabem de tudo. Sabem o que você gosta, o que você não gosta. Sabem de tudo. E quando a Bíblia fala que os pecados da humanidade será exposto, quando o livro da vida e o livro das obras for abertos, a inteligência artificial sabe tudo. Sabe de tudo, sabe de tudo. E tudo vai ser exposto. E faz com que todos aqueles, os Ketanim pequenos e Gedolim grandes, tanto os Oishim ricos, quanto aos Anirim pobres, ou Binei Horim libertos, e os Avadim, eu estou lendo aqui, que é a Bíblia judaica ortodoxa do Novo Testamento, escravos, seja dada a eles um Tav. Tav é a última letra do alfabeto hebraico, uma marca na Yamin, na mão direita, e na Metzak, ou seja, a testa, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tivera o Tav, a marca da besta, o nome da besta, do anticristo, ou o número do seu nome. Aqui está a Roquimá, que está a sabedoria, a Rorimá, aquele que tem biná, entendimento, que faça a gemátria, a numerologia, e obtenha o mispar, o número do Hayá anti-Moshiach, anticristo, pois o mispar, o número de um homem é o mispar dele, ou seja, o número dele é Shes Meot Vetshirim Varshir, ou seja, 666. Eu tenho falado uma coisa que há um tempo atrás eu falei que muitos já estão recebendo a marca da besta, muitos já receberam, muitos já estão marcados. Que isso, Alberto? Muitos já estão marcados? Sim, muitos já estão marcados. Mas não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem porque que muitos estão marcados. Vocês sabiam que muitos estão marcados pela marca da besta? Alberto, quem é que está marcado com a marca da besta? Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Aqueles que é contra a palavra de Deus. Aqueles que são contra os mandamentos de Deus. Aqueles que são contra a Torá do Eterno. Esses já estão sendo marcados pela besta. E vou falar uma coisa aqui que talvez para muitos vai ser polêmica ou algo novo, mas o livro de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Vocês sabiam que ainda há tempo, preste bem atenção, ainda há tempo de quem estiver marcado com 666, a marca da besta, paz-me os senhores, ainda há tempo do indivíduo, da pessoa, remover a marca da besta. Enquanto não chegar o dia do selamento final. Mas, atualmente agora, muitos estão marcados. Porém, há como remover a marca da besta. Quando chegar o dia do selamento final, já era.
Mas, agora, a possibilidade sim, dessa pessoa que está marcada pela besta, é remover a marca da besta. Como, Alberto? Como? Como que essa pessoa que está marcada, ela pode remover a marca da besta? E para muitas pessoas acham que a marca da besta aparece só no livro de Apocalipse. A marca da besta aparece lá no livro de Gênesis. Quando Caim mata Hevel, ou seja, o seu irmão Abel, ele foi marcado. Ezequiel capítulo 9 fala sobre a marca da besta. E toda a Bíblia fala sobre a marca da besta. Aqueles que são marcados pela marca da besta, mas há possibilidade de um indivíduo que tem a marca da besta remover. Vou fazer uma live essa semana. Não dá para falar aqui agora, pois eu estou lendo a matéria, mas eu vou ler para vocês na Bíblia, na Torá, que há possibilidade de um indivíduo remover a marca da besta. Como? Fazendo teshuvá, se arrependendo dos seus pecados, fazendo tzedaká, caridade, e voltando ao primeiro amor, ao Aleph e Ahavá. Agora eu vou ler para vocês aqui a matéria, continuar lendo a matéria aqui. Vamos lá. Coloca para mim lá na matéria, Alberto, que eu estava lendo. Olha aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, Shaul Shahalia, ele falou o seguinte: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na sheker, na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira, prazer na iniquidade. Olha o que Shaul Shahalia está falando. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. E esse espírito do erro, ele já está entre nós. Em igrejas, em centro de batuque, não posso falar aqui o nome aqui, em muitos lugares aí, essa operação do erro já habita para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, mas antes deram crédito e tiveram prazer na iniquidade. A marca da besta é pecado, é haverá. Haverá quer dizer pecado. Antigamente as pessoas falavam que a marca da besta era o chip, a televisão. Não. A marca da besta ela é invisível. Só quem consegue ver a marca da besta são anjos e demônios. Só eles que conseguem contemplar e ver e visualizar a marca da besta. Só eles. Eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu comigo esses dias. Peraí, foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Eu saí na rua. Foi à noite, parece que eu fui comprar alguma coisa assim. Fui comprar um remédio, parece. Sabe o que aconteceu comigo? Eu falei assim, acabou pra mim. Acabou. Eu me deparei com um pitbull enorme na minha frente, na rua, de noite. Uma rua escura, um pitbull enorme na minha frente. Falei, meu irmão, já era. Esse pitbull vai me atacar, vai acabar comigo, vai me despedaçar. Naquela hora ali eu gelei, fiquei gelado. Fiquei trêmulo, mas confiante em Deus. E o pitbull olhou pra mim assim, olhou pra minha cara e não fez nada. Falei, o quê? Falei, meu irmão. Eu me lembrei da passagem de Caim. Quando Caim ele mata seu irmão Abel. O medo de Caim não era ser morto pelos homens. Mas o medo de Caim era ser morto pelas bestas feras. Bestas refere-se a animais daquela época.
pois a humanidade naquela época ainda não tinha muita população, tinha muitos animais que até já foram extintos. Então o medo de Caim era ser morto por animais. Então o que Deus faz? Deus ele coloca uma marca, muitos rabinos dizem que é a letra Tav, é o nome do Eterno, Yud Rei Vav Rei, Yud Rei Vav Rei, que quando um animal, uma besta, um animal feroz olhava para Caim, ele via o sinal de Deus na testa de Caim. E o animal não fazia nada com Caim, porque Caim estava marcado com a marca de Deus. Porém, se Caim tivesse com a marca da besta, ou seja, se ele fosse marcado, e quem marca um indivíduo com a marca da besta é os malachim, os anjos de Deus. Ezequiel 9 fala: pega uma tinta, um pincel e pinta na testa dos ímpios um sinal com a letra Tav de vermelho, porque é sinal que eles vão morrer. E na testa dos justos coloca uma letra Tav, que é sinal de que eles vão viver. Então, gente, você pode ter certeza, eu posso estar marcado, você pode estar marcado, tanto com a marca da besta como o selo de Deus. Mas eu quero estar marcado com o selo de Deus. Quem é que quer estar marcado com o selo de Deus aqui? Coloca: eu quero estar marcado com o selo de Deus. Sim. Por que Daniel não? Daniel. Por que o profeta Daniel, em Daniel capítulo 6, quando ele foi lançado na cova dos leões, por que Daniel não foi devorado por 73 leões? Os nossos sábios dizem que na cova em que Daniel foi lançado, uma cova subterrânea, os nossos sábios dizem que tinha aproximadamente 73 leões. Por que Daniel não foi devorado pelos leões? Porque ele tinha aqui, o selo de Deus, a marca de Deus na sua testa. Então, quando os leões olhavam para Daniel, eles não viam Daniel, mas eles viam o selo de Deus, a marca de Deus. Então, quando alguma coisa acontece com você na rua e você fala: foi livramento. Não, é porque você está marcado com o selo de Deus. Esse livramento foi porque você está selado, marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde estão aquelas pessoas que estão marcadas pelo selo, pelo sangue do Cordeiro de Deus? Eu posso ler aqui um amém aqui no bate-papo? Eu estou marcado pelo selo de Deus. E para estar marcado com o selo de Deus, tem que haver temor, obediência, renúncia, anulação do eu, anulação do ego, remover pecado, remover ídolos. Aí você estará marcado com o selo de Deus. Você está marcado com o selo de Deus? Coloca aqui: eu estou marcado com o selo de Deus. Outra coisa aconteceu contigo. Está chegando o Yom Kippur. Preste bem atenção. Sara Araújo, eu quero o selo de Deus. Fran Alves, Yavel, amém. Eu quero estar marcado. Keila, Zenaide, boa noite, querida irmã Zenaide. Eu quero estar marcado com o selo de Deus. Eu quero estar marcado com o selo de Deus, porque para mim não vale a pena viver aqui nesse mundo, viver 40, 50, 60, 70 anos e no final perdermos a salvação por causa de coisas bobas, por causa de pecados nocivos, coisa tão bobinha. Isso aqui não é pecado não, isso aqui não é pecado. Aí a pessoa vai receber a marca da besta, mas quando ela obedece a Deus, ela é selada com o selo de Deus. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus aqui nessa live aqui? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir aí um amém. Digita um amém, diga: eu sou
de Deus. E se você é de Yahvé, se você é do Todo-Poderoso, Ra-Satã não lhe toca, o maligno não lhe toca. Pode estar caindo canivete, chovendo canivete, mas o maligno não lhe toca. Onde eu moro aqui, ao redor onde eu moro aqui, teve ventania, teve chuva, casas arrastadas, enchente, vendavais. A minha irmã mandou mensagem para mim: como é que tá aí, Alberto? Como é que tá? Eu falei: está tudo tranquilo, porque eu estou selado pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado desse mundo. E você tem que estar marcado com esse selo. Talvez você nunca ouviu isso que estou dizendo aqui. Mas se você está selado com o selo de Deus, sua família, sua casa, você pode ter certeza que Satanás pode tocar em você. E o espírito do erro, do engano, está nesse mundo para enganar muita gente. Peça discernimento a Deus. Fala: Deus, me deu o dom do discernimento para saber, para me discernir se alguém que está ali falando de Deus, se de fato condiz com a Torá, condiz com as Escrituras, porque eu não quero ser enganado. Peça a Deus o dom de discernimento para que você não venha acreditar na mentira, para que você não venha ser enganado pela mentira, mas que você venha acreditar na verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. É a palavra do Todo-Poderoso.